Olá pessoal, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Diário de Leitura S2. Esse canal ficou algum tempinho aí sem vídeo, né, mais ou menos um mês e pouquinho, mas agora a gente tá voltando aí com os vídeos. Como todos que me acompanham por aqui e lá no Instagram já sabem, eu tô passando por um tratamento de depressão desde março, com medicamento, com terapia e tudo mais, e agora eu tô me sentindo mais confortável pra voltar a produzir conteúdo tanto pra cá, pro canal, quanto lá pro Instagram. Lá no Instagram eu ainda tô só nos stories, eu não coloquei ainda nada no feed, mas eu também pretendo voltar, né, a postar resenhas por lá também. Esse então é o primeiro vídeo que eu tô gravando, hoje é dia 19 de maio. Eu fiz algumas mudanças aqui no canal, eu fiz uma mudança lá na capa do canal também, pra ficar um pouquinho mais animadinha. E eu mudei também o dia de postagem, eu coloquei agora pra terça e quinta, às 19 horas, então hoje é o primeiro vídeo, né, de estreia. Tô gravando na quinta-feira mesmo, dia 19 de maio, pra postar hoje mesmo. E esse vídeo vai ser um pouquinho difícil. Eu fiz um roteiro ali, mas eu já tô assim com um pouquinho de vontade de chorar, mas eu não vou chorar. E eu vou tentar contar pra vocês um pouquinho de como tem sido, né, enfrentar essa doença, porque depressão é uma doença, e como que os livros me ajudaram, né, a passar por isso, e tem me ajudado bastante. Porque eu tenho uma pilha de livros aqui que eu tenho lido, né, desde quando eu comecei a melhorar, e também outras coisas que me fizeram aí a dar mais uma animada aí no meu ânimo. Mas eu vou contar tudo pra vocês, não vou entrar muito em detalhes, né, em muita coisa, porque esse canal aqui é de livro, não é sobre saúde mental. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no direct. Se você sofre da doença também, pode me chamar lá no direct que a gente pode trocar uma ideia lá no Instagram. Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou tentar resumir de uma forma bem resumidinha mesmo, mas bora lá. Eu já tive depressão duas vezes e meia, essa é a terceira vez, e dessa vez foi a mais intensa que eu tive. Eu tive depressão quando eu era jovem, quando eu morava com minha mãe ainda, e só que ninguém sabia e tal, e a minha família não compreendia a doença, então eu passei por essa situação sozinha, né, do meu jeito. Eu me agarrei lá nas minhas próprias forças e passei por esse período. E a segunda vez que eu tive depressão, que ela veio um pouquinho mais forte, foi logo depois que eu tive esse período lá quando eu morava com a minha mãe. Foi quando eu saí de casa, né, pra morar sozinha com uma amiga, e eu trabalhava fora também, e eu saí de casa por motivos pessoais, né, problemas pessoais mesmo, e isso desencadeou uma depressão um pouco mais forte. Então ela veio com mais força, com pensamentos suicidas e tudo mais, e eu passei também por isso. Aí eu comecei a fazer a terapia. Eu nunca tinha feito terapia na vida. Eu trabalhava numa clínica na época, e a minha coordenadora, ela me deu todo o apoio do mundo, assim, eu tenho ela no meu coração até hoje. Eu não tenho mais contato com ela, mas ela me forçou a fazer terapia. Ela falou: você não tá bem, você precisa procurar ajuda. E eu nem pensava em fazer terapia e tudo mais, né? Não tinha essa orientação. E eu fui fazer terapia, minha primeira terapia. E me ajudou bastante, não tomava medicação nenhuma, mas me ajudou bastante a sair um pouco daquele poço lá que eu estava de sentimentos ruins. E uma amiga minha também, ela me deu muito apoio, né? Porque eu morava sozinha, tava sozinha, longe da família e tudo mais. E eu consegui sair daquele limbo nessa época, né? E ela me levava pra lugares pra sair, pra festa e tudo mais, e me distraía a cabeça. E eu fui saindo aos poucos, e eu saí daquela situação pior. A gente fala que a gente saiu da situação porque a depressão não tem cura, né? Você convive com ela o resto da sua vida. Mas a cada momento, quando você descobre que você tem a doença, você não sabe lidar, né? Você não fica sofrendo o tempo todo. Tipo, agora eu não estou sofrendo, né? Então a gente não fica sofrendo o tempo todo, mas a gente tem picos, né? Tem coisas que dão gatilho, e tem situações que você enfrenta de uma forma pior, porque você já tem a doença, já tem a tendência depressiva. Por isso que é importante você buscar ajuda profissional, né? Terapeuta, psiquiatra, tomar medicação, às vezes também é indicado. Bom, então a Joyce cresceu, né? Virou adulta, voltou pra casa da mãe e tudo mais. A vida correu normalmente, com aqueles altos e baixos, né, emocionais que eu sempre tive, mas eu consegui viver aí a vida normal, fiz faculdade e tudo mais. E agora a depressão, ela veio com muito mais intensidade. Eu nunca tinha passado pela situação que eu passei agora, então ela veio com muito mais intensidade. E o que ocorreu pra eu, né, cair aí nesse limbo de novo, e bem pior agora? Vieram vários gatilhos, coisas, né, relacionadas à nossa infância. Então tudo que você vive, né, ou seja na infância, ou seja nos dias atuais, ou seja no passado muito recente, isso tudo pode colaborar, né, pra ser gatilho, ou seja pra desencadear aí o sentimento depressivo. E eu tenho muita coisa que eu tenho trabalhado em terapia, já fiz terapia com várias terapeutas diferentes, e cada uma eu trabalho uma coisa, só que eu tenho muita bagagem da parte da minha infância e
tudo mais. Então, o que aconteceu de fato? Então, no ano passado, eu tive muita pressão no meu trabalho, né? Pra desenvolvimento mesmo profissional e tal. Eu tinha uma equipe que eu liderava e tudo, e eu precisava desenvolver a cada dia. Então, foi um ano muito tenso pra mim, de muito estresse mesmo, de muito trabalho. Só que eu já tinha coisas mal resolvidas dentro de mim, né? Questões pessoais mesmo, de insegurança, sentimento de incapacidade, de inferioridade. Então, tudo isso estava dentro de mim ainda. E o trabalho, essa pressão no trabalho, ele foi aflorando mais isso dentro de mim. E não só no trabalho, né, que teve essa pressão, porque foi um ano inteiro de pressão, de muito trabalho mesmo, tava muito tenso. Mas eu perdi a minha avó, a mãe da minha mãe também, no ano passado. E perdi a minha gata, né, em outubro, que foi também um baque muito profundo. Eu tava no meio de um turbilhão do trabalho, também de estresse. Eu tinha entrado na época de férias em caráter de urgência, porque eu tava muito sobrecarregada e muito estressada, então me deram férias, e no dia que me deram férias, no próximo final de semana, eu descobri que a minha gatinha, ela tava com câncer, e eu já tinha ela já uns 5 anos e tal, ela era minha companheirinha, e eu descobri, assim, no meio de um turbilhão, aí eu parei de pensar no trabalho e comecei a pensar nela, gastei um dinheirão e tentei, né, correr atrás de veterinário pra curar ela, só que eu já tava muito tomada, né? Ela teve tumor no mediastino e ela já não conseguia respirar mais. Então eu acumulei, né, mais uma dor. Perdi ela, então eu sofri bastante. Voltei pro trabalho das férias sofrendo ainda muito por ela. E até hoje eu sinto falta dela, mas hoje eu já superei. Eu sei que ela, né, virou uma estrelinha. E eu consigo já ver fotos dela e tudo mais. Já superei essa perda, mas é um sentimento que você guarda, né? Se é uma coisa ruim que você viveu, é uma perda que você viveu. Então, juntando tudo isso e o estresse muito grande no trabalho, que era quase que contínuo, todo dia quase eu tava estressada e angustiada e nervosa por muita coisa, né? Eu comecei a me desmotivar e comecei a entrar naquele limbozinho. Eu comecei a perceber, falei, isso não tá muito certo, eu tô chorando do nada, às vezes no trabalho eu ia pro banheiro pra chorar e eu me sentia inferior e eu achava que eu não ia dar conta e vinha aquela insegurança e eu comecei a perder a vontade de ir trabalhar, eu comecei a perder a vontade de fazer coisas novas, o trabalho, só de pensar em ir pro trabalho eu já ficava já angustiada, agoniada, e até que eu percebi que eu tava perdendo o meu brilho, né, eu não sorria mais como eu sorria antes, e eu não fazia muitas piadas mais, eu fiquei meio ranzinza, sabe? Porque quando você tá em depressão você fica meio que mal-humorada, e eu acordava mal-humorada, não queria ir trabalhar e tal. E até que um certo dia aconteceu uma situação no trabalho, uma situação específica, pequena, mas que foi um gatilho tremendo pra mim. E a partir daquele gatilho eu afundei mesmo. Nesse dia eu vim pra casa, peguei até um táxi, né? Vim pra casa chorando e liguei pra minha terapeuta e falei com ela que não tava dando mais, e tudo que eu já vivi, né, antes, na infância, veio como um furacão de sentimentos e eu não aguentei. E eu já tava pensando, né, eu tava pensando desde janeiro já em sair do trabalho, em pedir demissão, porque eu já não tava aguentando mais, mas eu queria ficar ali porque era o meu trabalho e era uma coisa que eu tinha orgulho de ter conseguido, porque eu comecei da empresa do zero, me deram a oportunidade lá de crescer e eu tava crescendo e eu tinha orgulho da pessoa, da profissional que eu era, só que eu já não tinha mais esse sentimento de orgulho, né? Eu já não me enxergava mais como essa pessoa que eu era, que eu me enxergava antes. Vocês estão entendendo? Eu perdi essa visão de mim. Eu não conseguia mais me enxergar da mesma forma que eu me enxergava antes. Então, depois desse gatilho, eu conversei muito com a minha terapeuta. Chorei muito no táxi. Aí eu lembro que o taxista até falou, você tá com alergia? Eu falei, ah, não, tô com alergia, rinite atacou e tal. Aí cheguei em casa, meu marido sempre me apoiou muito, e agora, nessa depressão, ele tem sido, nossa, se não fosse ele, eu não estaria aqui agora pra falar com vocês, né? Ele tem sido maravilhoso. Então, que eu comecei a cogitar a possibilidade de
passar para a medicação. Eu sempre tive muito preconceito com tomar antidepressivo, né? Porque eu achava que ir no psiquiatra, nossa, eu vou no psiquiatra. O psiquiatra eu acho que é assim o último nível, né, da loucura, vamos dizer assim. Não que eu acho que quem vai no psiquiatra é louco, eu não acho isso. Mas eu tinha muito preconceito de eu ter que tomar medicamento e que eu ia virar um zumbi, que o medicamento ia me deixar grogue, que eu não ia conseguir mais trabalhar e que ele ia modificar, né, a minha essência e tal. Tudo por questão de ignorância mesmo, de não saber, né, como é que funciona. Até que o meu marido conversou comigo e falou, olha, você tem que tratar a raiz do problema. Não adianta você ficar fazendo terapia, só terapia, sabendo que isso tá indo muito mais além. Então eu conversei com a minha terapeuta também e ela também achou necessário, né, se tava ficando muito forte, eu procurar um psiquiatra para tratar a depressão, né, com medicamento, para que o medicamento me estabilizasse, para que eu pudesse continuar com qualidade de vida. Então, em março, eu tomei uma decisão, assim, muito difícil, né, que foi pedir demissão do trabalho, porque assim, era preciso. Eu coloquei na balança, né, pra ver o que valia mais pra mim, né, o meu objetivo profissional, porque eu sempre tive orgulho, sempre tive sonho de crescer profissionalmente, ou a minha saúde mental. Então, pesou mais a minha saúde mental e eu decidi cuidar da minha saúde mental, porque não me ia adiantar também nada pra mim como profissional, eu não ia desenvolver como profissional e eu ainda ia prejudicar a empresa, que eu amo a empresa que eu trabalhei, adoro todo mundo lá. Tenho assim muita gratidão por todo mundo que me ensinou a ser a profissional que eu sou hoje, que eu fui pra eles lá. Gente, tá sendo muito difícil gravar esse vídeo, eu não sabia que ia ser tão difícil assim. Mas bora lá, tô aguentando. Então eu fui no psiquiatra e ele logo passou um antidepressivo pra mim, com uma dosagem mínima lá, falou, vamos tratar da depressão, né, tá com depressão intensa, e o remédio vai fazer efeito entre 3 e 4 semanas. Só que assim, você quando começa a tomar antidepressivo, tu tá lá na merda já, tu acha que vai ser a pílula da felicidade, mas não é. Demora muito tempo pra fazer efeito. Tem os efeitos colaterais, né, porque é dor de cabeça e enjoo. Eu tive só dor de cabeça e enjoo, eu tomo o Reconter, eu acho que é estalopram, e eu tive só essas duas reações. Tem pessoas que ficam tremendo e tem outras reações, mas enfim, só tive essa, graças a Deus, né, mas foi por pouco tempo. E no meu último dia de trabalho, quando eu fui lá me despedir de todo mundo, foi aquela emoção e tal, eu senti um alívio muito grande, um peso sair de mim, não que o trabalho fosse um peso, mas naquele momento tava, né, contribuindo pra piorar mais a minha situação, né, mental, a minha saúde mental, e eu poderia agora focar só em me recuperar, né, dessa doença. Então no dia 14 de março eu comecei a tomar, né, a medicação e ele começou a fazer efeito mais ou menos um mês, quase um mês ele começou a fazer um pouco de efeito. Depois que eu saí do trabalho, que eu não tinha mais aquela atividade rotineira, né, diária pra fazer, aí eu meio que me entreguei um pouco, porque eu tava cansada. Se você tem depressão, você sabe que vai saber o que eu tô dizendo, né, eu tava já exausta, porque era ansiedade, crise de ansiedade quase todos os dias, e você fica exausta, assim, ela te esgota emocionalmente, fisicamente, e eu meio que me entreguei pra doença. Então tinha dias que eu não conseguia sair da cama, eu ficava, meu marido chegava, eu ainda tava ainda na cama, não tinha nem escovado os dentes, não tinha vontade de nada, de assistir filme, de nada, não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Tem uma amiga minha que é a Ana, não sei se ela vai estar vendo esse vídeo, ela me ajudou muito no início, muito mesmo. Ela me ligava e ela falava, já levantou? Levanta, toma um banho gelado. Olha lá, eu vou te ligar daqui a pouco pra ver se você já fez isso e tal. Então ela meio que me forçava. O meu marido também, o meu marido me puxava da cama pra eu poder levantar, pra eu poder fazer alguma coisa, pra eu poder comer alguma coisa. Ele me chamava quando eu tava sentada no sofá olhando pro nada. Ele, ó, olha aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. Então ele tava sempre me puxando pra meio que pra realidade, né, porque a gente fica meio avoada. E eu fiquei com muita ansiedade pra que o remédio fizesse logo efeito, pra que eu voltasse ao normal. Então eu tava vendo que não tava voltando ao normal assim tão rápido, né? E a minha terapeuta falando comigo que não era assim e tudo mais. Então eu comecei a procurar vídeos no YouTube de pessoas que também tomavam remédio, né, pra ver como que era. Você vê um profissional da saúde falando sobre como que é tomar um antidepressivo é uma coisa. Agora você vê relatos de pessoas normais, né, como eu e você, que sofrem da doença, como que foi a experiência delas, então é diferente. Então eu comecei a procurar, até que eu achei duas meninas que falaram, né, bastante como é que foi a experiência e tudo mais. Então isso me acalmou um pouco e eu busquei também pessoas, né, na minha rede de amizades ali, até na internet mesmo, no Instagram, num grupo de leitura que eu tenho, pessoas que já tomaram e que falaram relatos, né, como é que foram pra elas e tal. E eu tive como saber a experiência de cada um e confortou um pouquinho mais o meu coração. Eu fiquei mais calma
calma aí sabendo que um dia esse remédio ia fazer efeito. Então eu precisava me distrair com alguma coisa, né? Porque não tava dando mais pra ficar só olhando pro teto, olhando pro nada e pensando besteira, porque vem vários pensamentos ruins. Eu tive muitos pensamentos suicidas mesmo, né? Mas tudo eu contava pro meu marido. O meu marido foi meu ponto de apoio mais importante, né? Que ele mora comigo, só mora eu e ele. Então eu resolvi falar tudo pra ele, né? Porque a gente antes da gente namorar, a gente era amigo, né? Então a gente trouxe essa amizade no nosso relacionamento. Então tudo eu falo com ele. Então foi mais fácil. Eu conversava com ele mesmo sobre as minhas dores, como eu falo com a minha terapeuta. E eu conversava com ele sobre esses pensamentos ruins e tal. E foi muito bom poder dividir isso com alguém, porque isso não é vitimismo, você falar pra pessoa que, eu pensei em me jogar de algum lugar, eu pensei em acabar com a minha vida pra acabar com esse sofrimento. Isso não é vitimismo, isso é você colocar pra fora a sua dor, né? E eu aprendi também a escrever, né? Uma colega minha falou pra escrever, fazer um diário, colocar pra fora esse sentimento ruim, se você não tem ninguém pra conversar, né? Como lá na primeira vez eu não tinha ninguém e eu não sabia dessa técnica, você escrever o que você tá sentindo, dor, morte, qualquer palavras que te fazem expor os seus sentimentos. Isso ajuda mesmo, gente, real. Não é brincadeira, ajuda mesmo. Então, pra eu não ficar pensando nisso, né, remoendo o passado e pensando em como que eu ia fazer pra acabar com o sofrimento, porque é um sofrimento, é uma dor que você não sabe de onde vem, né? Porque é uma coisa interna, é uma vontade, eu até falava pro meu marido, é uma vontade de sair de você, né? Sair correndo pela rua e sair de você e abandonar aquilo tudo de ruim que tá acontecendo. Enfim, então eu comecei a assistir filmes, porque meu marido chega em casa a partir de 1h da tarde, então eu ficava a parte da manhã toda sozinha. Aí eu comecei a assistir filmes, né, na Netflix, filme dos anos 80, 90, e que eu gostava muito, filme de romance. Eu começava a assistir coisa assim, só coisa, né, alegre, né? Não ia assistir um filme de terror. Então eu assisti muito os filmes que eu assistia antigamente e eu via aquilo ali, eu não ficava, né, feliz, eu não conseguia ficar alegre e tudo mais, mas me distraía enquanto eu estava vendo o filme. Então eu assistia uns 2 filmes de manhã até ele chegar, e quando ele chegava ele me distraía, a gente conversava e tal, mas à noite eu tinha crises de ansiedade, era diariamente, gente, crise de ansiedade, crise de choro, mas sempre com o apoio do meu marido ali, e isso foi muito importante pra mim. Então passou 1 mês do remédio e eu precisei voltar ao psiquiatra, né, porque ele marca de mês em mês, pra ele ver como é que tava o andamento aí da medicação. Aí eu falei pra ele que eu estava pensando em tirar minha vida todos os dias, assim, né, eu não pensava em outra coisa, eu só pensava nisso pra acabar com a dor, porque estava aumentando. Aí ele aumentou a dosagem do remédio, eu tomava 1 comprimido de 10mg, passei a tomar 2, um de manhã e um de tarde. E aí que começou a fazer mais efeito em mim e eu comecei a me sentir melhor. Então parece que eu saí daquele transe total lá, né, de que eu tava, de que eu não queria sair da cama e tudo mais, e tava lendo pouco. A minha terapeuta falava, leia uma página que se você conseguir ler, eu tava lendo bem pouquinho. Aí eu comecei a voltar a ler mesmo, a ter vontade de ler, porque isso que era importante, né? Eu não tinha vontade, eu pegava o livro pra eu ler pra fazer alguma coisa. Então depois disso eu comecei a ter mais vontade de ler, né? Eu ainda não tava com vontade de postar nada na internet ou aqui no canal. Eu sentia muita falta do canal, né? De fazer vídeos, mas eu não conseguia. Eu entrava aqui no meu quarto, né? Porque aqui é uma biblioteca, um quarto biblioteca, e eu entrava aqui e ficava olhando meus livros e as coisas do canal, e eu não tinha vontade, eu não tinha forças. Eu tinha vontade, desejo de voltar, mas eu não tinha forças. Eu ficava, por que eu vou falar, né? Como é que vai sair a foto da capa do vídeo? Porque o meu sorriso tá meio que congelado, né? Então não tá muito real. Então eu ficava com esse medo. A minha terapeuta e meu marido, eles falaram pra mim pra eu gravar um vídeo qualquer e ver se eu gostar, eu posto. Se eu não gostar, eu não posto. Mas aí eu não tinha vontade de me maquiar. Eu fiz a minha unha, olha, depois de meses. Desde março que eu não faço a unha. Eu tava, gente. Fiz o meu cabelo ontem também, desde março que eu não fazia o cabelo. Eu lavava o cabelo, falava, vou fazer o cabelo, vou tentar gravar alguma coisa. Aí eu não fazia nada. Sempre colocando algum empecilho, né, me auto-sabotando, né, pra eu não poder gravar, porque eu achava que não ia ser interessante, que não ia ser mais relevante eu voltar e tudo mais. Tudo coisas da nossa cabeça, né, que essa doença terrível faz com a gente, mas eu sei que eu vou superar isso, né? A minha fé também, ela tá bem abalada. Eu não consigo sentir fé, apesar de ter as minhas crenças, né? Mas eu não consigo sentir fé, mas eu tenho pessoas perto de mim que têm fé. Eu até falei com uma amiga minha, Denise, recentemente, falei, a sua fé que me alimenta, porque
você tá sempre pedindo a Deus por mim, outras pessoas também, a Claudinha, minha mãe, a minha irmã também, e outras pessoas que eu nem sei, a Bianca também, que trabalhou comigo, e ela também fala que tá sempre pedindo a Deus por mim. É a fé das pessoas que tem me alimentado, me sustentado, né, porque de mim mesmo não tenho esse sentimento ainda, mas que eu tenho certeza, né, porque isso é fato, um dia isso vai passar, nada dura pra sempre. E na última terapia agora, segunda-feira, que eu fiz com a minha terapeuta, ela me perguntou quantos por cento que eu estava melhor. Eu falei pra ela que eu tinha pintado a unha, ela, nossa, você pintou a unha, ela se emocionou. E eu falei pra ela que eu tô um pouco mais de 50% melhor, me sentindo melhor. Eu tô mais ativa, eu tô fazendo as coisas com mais vontade. Eu ainda não tenho tanta vontade, assim, das coisas, de falar com as pessoas, né, de sair, eu não tenho muita vontade, mas eu fiquei com vontade de voltar pro canal e isso, né, já é uma grande vitória pra mim, né, e eu quero muito voltar a ser o que eu era antes, voltar ao mercado de trabalho, né, porque eu sou nova ainda, eu pretendo voltar a trabalhar e tudo mais, e eu sei que assim, tem um caminho ainda pra trilhar, né, e eu vou passar por isso, e lá no final eu vou olhar pra trás e vou ver que foi uma fase ruim, muito ruim, terrível que eu passei, mas que eu passei, e foi mais uma fase que eu passei, porque a vida é assim, né, a vida é feita de fases, você tem que superar elas e aprender com ela também, porque eu estou aprendendo muito com essa doença, muito mesmo. Eu tenho aprendido a perdoar, a me entender também, eu tô trabalhando muito o meu autoconhecimento, né, porque você precisa se autoconhecer pra você saber que o que a sua mente te diz não é verdade, né? Que você é incapaz, que você é isso ou aquilo, que a sua vida vale muito a pena. Você não precisa tirar a sua vida pra você superar essa doença, né? Eu acho que eu tô vendo isso agora. Bom, eu li todos esses livros aqui desde quando, né, comecei esse pesadelo aí que está acabando, e eu vou falar um pouquinho deles pra vocês em outro vídeo, mas eu queria falar de um aqui em especial, que é o Livro do Conforto, do Matt Haig. Essa indicação aqui foi da Palavras Radioativa da Rê. Eu vi no Instagram dela e eu adorei. E eu fui logo e comprei, mesmo estando desempregada, né, gente? Mas foi um livro, assim, que me ajudou muito mesmo. Esse autor é o mesmo autor da Biblioteca da Meia-Noite e ele passou por depressão com pensamentos suicidas também. E aqui ele traz em cada passagem, assim, uma reflexão pra gente, né, um aprendizado. E tiveram passagens que eu lia e relia várias vezes e falava, caramba, é verdade. Eu até postei aqui na aba comunidade uma passagem que eu li aqui nesse livro e postei também nos stories do Instagram, porque esse livro me ajudou bastante mesmo e eu indico muito, se você tá passando, né, por um momento de depressão, eu indico muito você ler esse livro ou dar de presente pra alguém que tá passando por essa doença. Além dos meus amigos, da minha família, do meu marido, da minha terapeuta e dos meus livros, teve também uma coisinha muito fofa que me ajudou muito com essa depressão e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, mas antes disso eu queria falar pra vocês, eu queria fazer meio que um apelo aqui pra vocês, pra que vocês prestem atenção nas pessoas, né, que estão ao seu redor, porque essa doença, ela é muito silenciosa, né, porque às vezes você tá vendo um amigo seu, um parente, uma pessoa próxima sorrindo e brincando e tudo mais, mas às vezes por dentro ela tá sofrendo e ela não quer às vezes falar. Então seja um ponto de apoio para os seus amigos, para os seus familiares, para essas pessoas. Dá um espaço para ela, porque às vezes também a pessoa com depressão, ela não quer que você fique toda hora ligando ou toda hora perguntando se você tá bem, mas esteja ali disposta a ajudar. Procure de vez em quando, assim, ver uma mensagem no WhatsApp de bom dia, uma mensagem até para fazer você rir. É bom, é gratificante saber que as pessoas lembram da gente, né, nesse momento difícil. Então tenha mais sensibilidade, né, as pessoas que estão à sua volta, porque essa doença é silenciosa e ela pode levar pessoas que a gente ama também, né, porque em um momento de crise, em um momento de desespero, as pessoas, elas fazem coisas terríveis contra a própria vida e não é isso que a gente quer. E agora eu vou mostrar pra vocês algo que me ajudou muito e tem me ajudado muito a passar por esses momentos difíceis. Aguarda aí um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês. Bom, essa daqui é a bebezinha daqui de casa agora, é a Kia, sim, por causa do livro Um Lugar Bem Longe Daqui, aquela personagem que eu adoro demais. Eu comprei essa cachorrinha porque eu precisava de uma distração e meu marido, você precisa de algum
um bichinho, né? Eu falei, eu sempre quis um salsichinha. Aí eu achei um canil, acho que é lá de São Paulo, e eu sempre marco eles lá no meu Instagram, e eu comprei ela. Ai, que bonitinha. E ela chegou aqui, já todo mundo já se apaixonou por ela, né? Eu e meu marido. E ela tem sido, assim, a minha alegria diária, né, filha? Porque faz cocô pra caramba e muito xixi. Então eu mantenho a mamãe ocupada. A mamãe não fica pensando em besteira, né, filha? Porque a mamãe tem que ficar limpando tudo aqui em casa. Eu mordo tudo. Eu só não consigo entrar na biblioteca da mamãe porque a mamãe não deixa eu comer os livros dela, né, filha? Ela é linda, gente. Olha, dá oi pra todo mundo, filha. Oi, gente! Oi, gente, eu amo minha mamãe. É muito bom também ter um bichinho de estimação que te ajude, né? Porque assim, é só amor, né, gente? Gato, cachorro. E o cachorro, ele se expressa mais ainda. Então, nossa, ela tem sido assim... Às vezes, quando eu tô com crise de ansiedade, o meu marido vai lá, pega ela e coloca ela em cima de mim, assim, e ele fica, lambe a lágrima da mamãe. E eu sinto amor quando, sabe? Quando eu encosto nela, assim, ela tem ajudado bastante. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. A nossa mascote da casa, que não tá deixando eu falar direito. Ela é super arteira, mas muito amorosa, né, filha? Eu sou muito amorosa. Então tá aí, eu queria mostrar pra vocês a nossa nova mascote. Eu queria agradecer demais o carinho de todos vocês, as mensagens que vocês mandaram lá no Instagram e aqui no YouTube também. E por vocês terem aguardado, né, o meu retorno. E agora eu espero voltar de vez mesmo aqui pro canal e ficar bem, né, a cada dia pra fazer conteúdo aqui pra vocês. E comprem no meu link da Amazon, porque agora eu tô uma pessoa desempregada e eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Então, como eu sempre digo, obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.